vezes nós tomamos decisões sem a gente ouvir uma instrução, uma orientação de Deus. Simplesmente porque a gente achou que aquela decisão naquele momento seria a melhor a ser tomada, porque pareceu a coisa mais certa a se fazer. Quando nós deveríamos, antes de tomar qualquer decisão, pedir a direção de Deus em todas as coisas. Eu quero ler com vocês o texto da palavra de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 8, Gênesis 21, a partir do versículo 8, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, ou aqui na tela, a leitura da palavra de Deus. Versículo 8 em diante diz assim: Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava, faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco, meu Deus, nesta noite e nos ensina, Pai, a ouvirmos a sua voz, que nós tenhamos coragem, meu Deus, de ouvir a tua fala e fazer tudo conforme a tua instrução, tudo conforme o Senhor nos orientar, Pai. Em nome de Jesus, mais uma vez, fala conosco. Amém. Assente-se no seu lugar. Glória a Deus. Eu quero voltar um pouquinho aqui antes desse texto que nós lemos. Nós lemos a respeito de Isaque, que ele havia desmamado, e que Ismael, o filho da escrava, estava zombando de Isaque, e por isso Sara tomou uma decisão. Mas eu quero voltar atrás alguns anos, quando um dia Deus visitou Abraão. Abrão, na verdade, Abrão significa pai exaltado, mas Abrão, com 80 anos, não tinha filhos. Então o nome dele, para ele, era uma vergonha. E Sara, com 90 anos ele já tinha, e Sara, ela não acreditou que Deus podia dar um filho a eles, porque ela falou assim: eu já estou velha, eu já estou muito velha e não tem como sair um filho do meu ventre. Tem como Deus fazer o meu ventre que está seco, criar uma criança? Então Sara, ela não acreditou que Deus poderia fazer aquilo acontecer, mas ela acreditou na promessa, e ela se apegou à promessa, e ela deu um jeito. Ela tomou uma decisão, e ela falou então para Abraão: Abraão, você vai ter um filho com a minha escrava, porque o filho da minha escrava vai ser o meu filho, a minha escrava vai ser o meu filho, e então vai se cumprir a palavra de Deus. Olha que ideia brilhante que Sara teve, uma ideia maravilhosa, irmãos, sem orientação dos céus, sem orientação de Deus. Pareceu bom naquele momento, pareceu ser algo muito bacana. E Abraão teve um filho com Agar, a escrava, e aquele menino cresceu, mas então se cumpriu a palavra de Deus, e Sara ficou grávida com 90 anos de idade, e Abraão já com seus 100 anos de idade. Foi pai de Isaque. Mas Ismael já estava começando a entrar ali na parte da sua juventude, já era um menino, um mocinho, e ele começou a zombar de Isaque. Era um menino, pequeno ainda, desmamado, talvez tinha ali seus 2 anos de idade, e ele zombava. Então Sara se irritou com aquilo, e deu uma ordem. Ela teve outra ideia, e ela falou assim para Abraão: Abraão, manda embora essa mulher e o filho dela, porque eu não quero mais esse problema para eu cuidar. Manda embora.
E Abraão ficou bastante preocupado porque Ismael era filho dele. Não era filho de Sara, era filho de Agar, mas era filho dele. E nessa preocupação dele, Deus acalmou o coração dele. Falou: Abraão, faça o que Sara está dizendo, porque eu vou cumprir a promessa que eu fiz em Isaque, que é o filho da sua promessa. Mas eu vou cuidar de Ismael também. E Deus cuidou de Ismael e de Agar. Mas essa ideia de Sara, irmãos, uma pequena ideia que Sara teve de Abraão ter um filho com uma outra mulher, não foi apenas uma dor de cabeça para aqueles dias de Sara, é uma dor de cabeça até os dias de hoje para o povo de Israel. Olha isso, porque de Ismael saíram nações e nações. Nós não ouvimos mais falar de Ismael dali para frente, mas nós ouvimos falar dos povos que vieram descendentes dele, que atacavam o povo de Deus em toda a história e até os dias atuais. Então, uma pequena ideia que pareceu algo bacana naquele momento, uma solução para um problema que não se via solução pela frente, causou um transtorno que já passa de milhares de anos. Alguns 1000 anos já tem. Às vezes, irmãos, a gente toma decisões que não tem orientações dos céus, não tem orientações de Deus, são decisões precipitadas, decisões que parecem bacanas naquele momento, porque aos nossos olhos, dentro da nossa capacidade, é a melhor decisão para o momento, é o melhor a se fazer naquela hora. E às vezes a gente, no calor do momento, da emoção, ou por causa de uma raiva, de uma dor muito grande que se passa, ou por causa de uma alegria muito grande, a gente toma decisões erradas. Ou porque recebeu um dinheirão, sei lá, do 13º, do 14º salário, e aí a pessoa fala: agora eu vou comprar um carro novo, eu vou trocar de carro, mas ela acha que aquilo ali vai sustentar para o resto da vida, e aquilo foi só um momento. Lembre-se, em momentos de discussão e momentos de festa, não é a hora de tomar decisão, é hora de viver o momento. Se está discutindo, não é a hora de decidir nada, é hora de discutir, de colocar as coisas a limpo, de resolver o problema e não de tomar decisões. Quantos casamentos, irmãos, são destruídos por causa de uma discussão acalorada? Acontece uma discussão e aí se toma uma decisão no momento inapropriado, no momento em que não é feito para tomar decisões. E quantos casamentos errados são construídos porque houve uma grande alegria, uma grande emoção, e aí a pessoa fala: eu vou me casar, porque é isso que eu quero, e ela acha que aquele momento de alegria vai perdurar 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 95 anos. E irmãos, quando nós estamos com as emoções à flor da pele, seja por tristeza, raiva, dor, seja por alegria, por grande júbilo, não é hora de decidir nada, não é hora de tomar decisão. Quantas pessoas, irmãos, compram coisas, decidem comprar algo, sem instrução, sem avaliar, sem pensar se é realmente aquilo que precisa? Quantos de nós, irmãos, já fomos visitar a famosa loja do R$1,99? Nem existe mais loja de R$1,99 hoje, não tem nada que custa R$1,99. Mas a gente ia lá visitar a loja de R$1,99 para dar uma olhada nas coisas. Não é assim? Quem já fez isso? Foi lá dar uma olhada. Tem gente que fez assim, falou: meu Deus do céu, lá vem. E quantos de nós já entramos nessa loja de R$1,99 e descobrimos coisas fantásticas que a gente nem sabia que existia e que a gente estava precisando tanto, mas a gente nem sabia que precisava. Mas naquele momento se tornou uma necessidade tão grande que a gente não resistiu e comprou. Não é assim? A gente olha e fala: meu Deus, que coisa maravilhosa, como que eu vivi tanto tempo sem esse negócio de pendurar no teto? Ninguém sabe como, mas a gente vive sem essas coisas. Mas chega um momento que você fala: nossa, que coisa maravilhosa, vou levar para minha casa. Precisava tanto disso, nem sabia. E a gente gasta à toa.
E quantas pessoas, irmãos, tomam a decisão de vender algo importante, no momento em que não deveriam se desfazer daquilo, simplesmente porque parece a decisão mais acertada naquele momento, no momento de problema, no momento de dificuldade, no momento de necessidade. Mas, quando nós colocamos na presença de Deus todas as nossas decisões, as coisas mudam um pouco. Quantos de nós entramos em lugares onde a gente não deveria ir, irmãos? Que Deus não se agradou que a gente estivesse ali, que não era o lugar, nem a hora, nem o momento da gente estar naquele lugar. E quantos de nós às vezes saímos de lugares que Deus havia colocado a gente, mas porque a gente resolveu sair? Ah, não quero mais, enjoei, cansei, desisti, estou fora, não quero mais isso. E a gente deixa aquele lugar que foi algo preparado por Deus para nós, mas no momento de euforia, a gente larga a mão, porque a gente é nervosinho mesmo, porque eu sou assim, ninguém mexe comigo, ninguém ergue a voz, ninguém fala nada comigo, que negócio é esse? Onde já se viu? Que fique sozinho, que se vire aí, vai ficar precisando de mim? Não, não precisa. No dia seguinte já tem outro no lugar, no dia seguinte já tem uma pessoa lá ocupando o lugar, às vezes fazendo até mais bem feito, mas aquele lugar havia sido preparado por Deus, e foi desprezado. Irmãos, buscar a orientação de Deus deve ser para nós o ponto mais importante, o momento crítico, onde quando a gente vai tomar qualquer decisão, a gente precisa parar, ponderar, falar com o Senhor, buscar ouvir a voz dEle, esperar a resposta dos céus para as nossas vidas. O que nós devemos fazer? E aí a gente fica pensando, que tipo de coisa eu preciso pedir para Deus me dar orientação? Para qual tipo de decisão? Para que tamanho de coisa que eu vou decidir na minha vida, eu preciso orar? Para tudo. Para tudo, irmãos. Devo ir hoje? Não devo? Devo fazer isso? Não devo? Senhor, me orienta, me dá a direção, coloca a paz no meu coração, me dá o discernimento para entender as coisas. Buscar todos os dias, irmãos, todos os dias a direção do alto, para que a gente possa tomar todas as decisões mais acertadas possíveis. E quando a gente erra, puxa vida, ninguém gosta de errar, irmãos, ninguém gosta, nenhum de nós aqui gosta de errar. Mas quando a gente era criança, adolescente, e a gente errava, o que acontecia? Seu pai falava com você assim: filhinho, filhinha, meu docinho, minha docinha, não pode fazer assim, papai não gosta, mamãe acha triste fazer assim. Era assim? Ou era, por que você fez isso de novo? E vá, e tal. Irmãos, eu já apanhei de Havaianas, como é que é o nome daquela outra? Ipanema, Raider. O Raider, irmãos, era um tijolo, aquilo doía a alma. Quem já apanhou de cinta, de qualquer uma dessas coisas? Meu Deus, vocês aprontavam, né? Santo Deus. Que mais que apanhava? Vara de marmelo. Que mais? Fio. Espada de São Jorge, vara de goiabeira. Tinha uns pais criativos, irmãos. Alguém falou hoje de manhã café. Eu falei, como é que apanha com café? É o tijolo do café que joga. Meu Deus, irmãos, o nosso pai, a nossa mãe jogava alguma coisa na nossa direção, você podia correr em zigue-zague, pegava. Irmãos, naquela época já tinha mira laser o negócio, era míssil teleguiado. Mas, irmãos, não foi porque nós apanhamos que nós deixamos de ser pessoas boas, que nós escolhemos fazer coisas erradas na vida. Mas eu quero fazer um parágrafo aqui, eu não estou apoiando bater em filho de forma alguma, longe de mim isso. Eu apanhei quando era criança, apanhava dia sim, entendeu? Imagina a criança como é que era. Então era quase todo dia, irmãos. Mas quando nós aprendemos, e hoje nós aprendemos que nós podemos conversar,
que existem formas de nós lidarmos com os nossos filhos que punem mais do que uma surra, uma dor na carne que eles possam sentir. E graças a Deus esse tipo de coisa hoje não existe mais. Mas, por exemplo, seu filho tem algo na mão que é valiosíssimo: celular. Tira um dia, tira uma semana, um mês, 3 meses. Meu Deus, o que vai ser do meu filho? Vai ser gente. Não vai se perder por causa disso. Mas existem formas de nós corrigirmos o rumo da nossa criação. Nós temos ferramentas nas mãos hoje que Deus nos deu, porque nós crescemos, nós amadurecemos. A nossa geração amadureceu, irmãos. Existem outras formas de nós lidarmos com os problemas. Graças a Deus por isso. Senão o mundo estaria destruído hoje, irmãos. Estaria destruído. Mas eu não gosto, meu pai me bateu, minha mãe me bateu. Mas foi seu pai e sua mãe que fizeram o melhor que eles podiam com aquilo que eles tinham na mão deles. Talvez a criação deles foi pior ainda. O meu pai apanhava de serrote. Eu não apanhei de serrote. Já evoluiu, entendeu? Já melhorou a coisa. Então, irmãos, os nossos pais deram para nós o melhor que eles podiam dar, e cabe a nós entregar o melhor que nós podemos entregar. Nós precisamos melhorar sempre, buscar coisas novas, aprender, entender. Mas, irmãos, o pai, ele nos corrige não é porque ele nos odeia, e é o contrário disso. Às vezes a gente olha para os céus e vê Deus como o protetor do Salmo 91, a proteção. Ele é o Deus que nos protege. Às vezes a gente vê Deus como aquele socorro do Salmo 121, socorro bem presente na hora da angústia. A gente vê Deus dessa forma, mas Deus, ele é pai zeloso, pai cuidadoso. E eu quero ler com você, lá na sua Bíblia, está lá em Hebreus capítulo 12, Hebreus capítulo 12, versículo 6 em diante. Hebreus 12, versículo 6, versículo 4, por favor, volta no 4. Isso, obrigado. Acompanhe comigo. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês não se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. Nem desanime quando você é repreendido por Ele, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão todos sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Olha o cuidado de Deus. Irmãos, ninguém gosta de levar bronca. Ninguém gosta de ter a sua atenção chamada. Às vezes a gente erra no trabalho, e vem o superior lá, o chefe, seja quem for, e ele corrige. E às vezes não é do jeito que a gente gostaria. A gente gostaria mais que ele marcasse uma reunião, que ele fizesse uma palestra, que ele nos mostrasse ali: olha, querido, amado,
você errou assim, assim, assado, mas não pode fazer assim, porque quando você erra, você causa um prejuízo de milhões para nós, mas olha, nós vamos te ensinar de novo, e aí você vai fazer bonitinho, e aí vai dar tudo certo, está tudo bem? Vai conseguir dormir direito hoje? Não, às vezes é assim, filhão, não precisamos mais de você, porque você errou, tchau. O mundo é cruel, percebe? Às vezes a correção, ela dói lá na carne. Por isso que nós precisamos ser prudentes. E a correção, irmãos, quando ela é bem aplicada, ela nos orienta, ela cuida de nós e nos mantém ali naquele lugar, fazendo o que precisa ser feito, melhor do que a gente fazia antes. Como é bom quando alguém nos corrige, essa pessoa quer o nosso bem. Você percebe isso? Você já foi corrigido ao longo da vida, inúmeras vezes, nós fomos corrigidos ao longo da vida, irmãos, nós erramos a vida toda, e eu dou graças a Deus pelas pessoas que no meu caminho, no nosso caminho, um dia falaram assim, olha, isso aí que você está fazendo, talvez não seja o melhor, melhora, muda tal coisa, porque se você continuar assim, você vai quebrar a cara. Glória a Deus por essas pessoas que tiveram coragem de falar. Mas, quando nós somos corrigidos, e às vezes as pessoas pegam esse texto, que fala a respeito da disciplina, e elas pegam uma pessoa que errou, e elas humilham, elas expõem o erro da pessoa, elas escancaram tudo, fazem uma anarquia, uma bagunça na vida da pessoa, e ainda chamam de disciplina, colocar ela sentadinha num banco, onde todo mundo vai saber que ali é o banquinho da disciplina, para ela ser constrangida. O constrangimento que nós sentimos com Deus, é o amor dele no cuidado com as nossas vidas. E o constrangimento não expõe as nossas falhas, o constrangimento faz com que a gente se sinta amado, ao ponto de a gente falar, meu Deus, como o Senhor é bom, e o seu cuidado tem trazido para mim alegria, e me consertado, e me feito andar melhor, quando outros teriam me abandonado, quando outros teriam me deixado de lado. Percebe isso? O cuidado de Deus, o amor de Deus, é tão grande por nós, que Ele chama a nós de filhos, Ele cuida de nós como filhos amados. Qual pai que não quer dar o melhor, entregar o melhor para o seu filho? Todos nós, irmãos, mas Deus ainda nos dá uma palavra, está lá no Salmo 46, fala assim, aquietai-vos, acalma o seu coração, sossega, para de fervor, para de nervosismo, aquietai-vos, e vede que eu sou o Senhor, que eu sou Deus. Acalma, dá um tempinho, espera, e veja que eu sou Deus na sua vida. Deus fala para nós, fiquem quietos, acalmem-se, porque eu estou cuidando de tudo, eu ainda tenho o controle de tudo, e vou ter sempre o controle de tudo nas minhas mãos. Deus está dizendo para você, que a sua vida, todos os problemas que você tem vivido, as dificuldades, está tudo no controle das mãos dEle. Aquietai-vos, e vejam que eu sou Deus. Abraão, ele já tinha tido um exemplo bom na vida dele mesmo, quando ele ainda era chamado de Abrão, e ele estava lá na casa dos pais dele. Deus falou para ele, Abrão, pega a sua família, pega as suas coisas, sai da terra em que você está, sai da onde você está, toma rumo, e eu vou te mostrar o lugar onde eu vou te colocar. Abraão obedeceu, ouviu a voz de Deus, teve coragem para ouvir a voz de Deus e obedecer, colocar em prática. Ele pegou todas as coisinhas dele e foi para a estrada. E Deus mostrou o caminho para ele enquanto ele estava indo, não foi lá. Às vezes a gente quer que Deus mostre o final de tudo para a gente gente quer ver o final da história, como é que vai ser, a gente quer ler o livro do final para o começo.
ver o fim da história primeiro para ver se vai ser legal, para depois ler o livro. Ah, perdeu a graça. A vida, ela perde a graça se for assim. Irmãos, já imaginou se fosse dessa forma? Quando a gente estava lá namorando, noivando, para casar, e a gente falasse para Deus, Deus, vai ser assim a vida toda, desse jeito, nada vai mudar, vai ser mil maravilhas a vida toda. Irmãos, e não é, tem conta para pagar, tem gente da família que fica doente, tem um monte de percalço, um monte de problema no meio do caminho, que a gente tem que lidar com os problemas. E para a gente lidar com os problemas, a gente tem que amadurecer, crescer, entender as coisas que estão acontecendo. E às vezes a gente pode falar, mas Deus, não foi isso que eu pedi. Mas não importa, irmãos, a vida segue. Pedindo ou não pedindo, a vida vai seguir adiante. As coisas vão seguir o seu caminho. E a gente precisa lidar com todos os problemas, todas as situações. Mas Deus dá uma ordem a Abraão e ele confia em Deus plenamente. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Poxa, irmãos, quem de nós arrumaria a mala, colocaria tudo no carro, colocaria um reboque lá, colocaria a mudança lá, fala, Deus, está tudo pronto, estou pegando a estrada, para onde eu vou agora? E Deus fala, vai. Para onde? Só vai. É claro que Deus não faz isso com a gente. Fez com Abraão. Sabe por quê? É chamado pai da fé. Ele acreditou, ele creu e Deus fez dele uma grande nação até os dias de hoje. E a palavra de Deus diz que nós somos abençoados por causa de Abraão, de uma aliança que foi feita entre Deus e Abraão, algo firme, criado lá alguns milhares de anos atrás. Irmãos, e Deus continua cuidando de todos nós. Deus continua nos ouvindo, Deus continua vendo as nossas dificuldades, conhecendo os nossos problemas, vendo, irmãos, cada detalhe da nossa vida. E Deus, Ele cuida de nós como a menina dos olhos. Deus nos chama, os filhos dele, como a menina dos olhos de Deus. O que é a menina dos olhos de Deus? É a íris, essa bolinha do seu olho, que você não consegue nem você mesmo encostar, porque fecha. O cuidado de Deus conosco é automático. Ninguém encosta em nós, irmãos. Ninguém toca nas nossas vidas, porque nós somos cuidados por Deus como a menina dos olhos de Deus. Olha o nível de detalhe do cuidado do Senhor. O Senhor sabe os nossos sonhos impossíveis. O Senhor conhece os grandes sonhos que nós temos. O Senhor sabe do nosso dia a dia. E quantas vezes, irmãos, no nosso dia a dia, a gente deixa passar batido um monte de coisa. Deixa passar batido, às vezes, uma alegria que nós temos no dia, que nos trouxe um determinado alívio para aquele dia ou para aquela semana, e a gente chega em casa mais leve, feliz, melhor do que a gente saiu, porque aconteceu algo bom no dia. E a gente, às vezes, acredita, dá o crédito para aquilo que aconteceu a uma obra do acaso, a alguém bondoso que cruzou o nosso caminho, uma alma generosa que talvez nos falou uma palavra que nos deu uma alegria. Mas eu quero que você entenda que até essas pequenas coisas, que parecem coisas do acaso, coincidências, não existe na vida do crente. Não existe coincidência na vida de quem é filho de Deus. Se Deus cuida de tudo, e Ele cuida, se Deus está cuidando da nossa vida, e Ele cuida da nossa vida como filhos, então nós precisamos tirar tudo o que acontecer de coincidências e colocar como Cristo incidências na nossa vida, como coisas preparadas por Ele. Um dia, eu já contei esse testemunho já na igreja, mas eu quero contar para você entender o cuidado de Deus com relação aos detalhes. A primeira igreja que eu abri foi no meio do mato, irmãos, num lugar onde ninguém queria ir, ficava a 14 quilômetros do centro da cidade. Eu fazia culto lá todo sábado para as famílias que ali estavam. Começamos com 2, 3 pessoas e cresceu, ficou bênção.
ficou grande lá, o lugar ficou pequeno, de tanta gente que tinha, mas eu descia na beira da estrada, parava na beira da estrada, descia do ônibus, e andava 3,5 km, batendo de casa em casa, orando pelas pessoas, convidando para estarem lá naquela casa no culto, que seria às 7 da noite, e ficava ali naqueles 3,5 km, visitando todas as famílias que eu podia. Chegava na casa da dona Cleonice, uma senhora, na época eu acho que ela tinha os seus 65 anos, e ela me esperava com um pão caseiro, feito no forno a lenha, com uma geleia caseira, com manteiga caseira, com tudo feito em casa, irmãos. Pensa em coisa boa. E ela havia me dado um potinho de geleia. Irmãos, que geleia deliciosa. A geleia mais gostosa que eu já comi na minha vida. Ela me deu aquele potinho e, de vez em quando, eu comia uma colheradinha daquele pote de geleia. E naquele dia, naquele sábado, eu raspei o potinho de geleia, estava pronto para sair, raspei o potinho de geleia, comi o último pouquinho que tinha, coloquei o potinho na pia lá, coloquei água para lavar depois, e fui para pegar o ônibus, mas quando eu coloquei o potinho na pia, eu pensei, como seria bom, se a dona Cleonice me desse mais um potinho de geleia, porque a geleia acabou. E fui fazer a minha rotina daquele dia, visitar as pessoas, casa por casa, orar, e 6 horas da tarde eu cheguei na casa da dona Cleonice, bati palmas, tudo fechado, a vizinha, que era filha dela, com o marido, pastor, vem para cá para casa, o senhor fica aqui com a gente, a minha mãe foi para Peruíbe visitar a irmã, e não está aqui esse fim de semana. Eu fui lá para casa dela com o marido, a gente tomou café, conversamos, tal, deu o horário do culto, eles abriram a casa da dona Cleonice, nós fizemos o culto, terminou tudo, o meu irmão foi me buscar, porque se meu irmão não me buscasse, o próximo ônibus era só segunda-feira de manhã, então eu ia ter que dormir ali se ele não me buscasse, mas o meu irmão foi me buscar, glória a Deus, ele nunca deixou de me buscar, apesar de ter me esquecido algumas vezes, ter chegado com o colchão, já estava pronto na sala para eu dormir, mas foi me buscar, eu estava dentro do carro, a filha da dona Cleonice vem correndo, gritando, pastor, não vai embora, pastor. Eu falei, meu Deus, algum problema, alguém se machucou, algum problema aconteceu? Ela falou, se o senhor fosse embora, sem levar esse pote de geleia, a minha mãe ia me matar. Aí eu falei, Fernando, desliga o carro. Aí eu tive que dar o testemunho. Eu não dobrei o meu joelho pedindo para Deus um pote de geleia. Eu não falei, Senhor, Deus da terra, Deus dos céus, que abre os mares, que faz coisas extraordinárias, Senhor, faz a dona Cleonice me dar um pote de geleia. Não, eu só pensei, como seria gostoso ganhar um potinho de geleia de novo da dona Cleonice. Ela foi viajar, mas antes de eu sentir a vontade, Deus já sabia que a minha geleinha ia acabar, e a dona Cleonice já tinha preparado durante a semana. O cuidado de Deus, irmãos, Ele é tão grande, que nós precisamos enxergar Ele, nesses pequenos detalhes, nas pequenas alegrias do dia a dia, nos pequenos livramentos, às vezes numa dorzinha que a gente sente durante o dia, mas que nos traz uma aprendizagem. Nós precisamos enxergar Deus nessas coisas, como filhos de Deus, nós precisamos ver o agir de Deus e o cuidado dEle com as nossas vidas. Ele tem prazer em alegrar o nosso dia. Ele tem prazer em fazer a gente voltar para casa mais leve, melhor. Voltar para casa e levar boas notícias. Levar uma história boa para casa de algo bom que aconteceu no dia. Quantas coisas, irmãos, Deus tem feito e muitas vezes a gente colocou como obra do acaso. Quantas coisas aconteceram na sua vida nesse ano, irmãos, nesse ano, e talvez você tenha falado assim, poxa, que gostoso que isso aconteceu, que bom, e por hábito você falou, graças a Deus, mas você não acreditou de verdade a Ele. Mas eu tenho certeza que Deus continua cuidando de nós. Deus, Ele tem prazer em nos alegrar. Deus tem prazer em trazer alegria para nós todos os dias. Eu quero ler com você Jeremias capítulo 29.
versículo 11 e versículo 14, somente. Versículo 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Não são pensamentos, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Versículo 14: serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. O Senhor, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele vê do alto, Ele sabe todas as coisas, e aquilo que Ele quer nos dar é para que nós possamos ter um futuro e uma esperança. E Ele declara que se nós buscarmos Ele, Ele será achado por nós. Ele vai mudar a nossa sorte. O Senhor vai transformar a sua vida, transformar a sua história e fazer com que você seja ainda mais feliz do que você pensa que você é. Você vai falar para Deus: Deus, como é bom te servir, como é bom poder estar na tua presença, na tua casa todos os dias, como eu vivi sem isso. Eu necessito estar na tua presença todos os dias. Amém, igreja? Vamos falar com Deus. Fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você, mas eu quero pedir algo para você. Antes de eu orar, eu quero pedir que você feche os teus olhos, que você curve a sua cabeça, e você se lembre de coisas que você foi surpreendido, surpreendida, ainda esse ano, não precisa ser antes disso, neste ano de 2026, coisas boas que já aconteceram na sua vida, seja aquelas que parecem tão pequenas, quanto aquelas coisas maiores que te surpreenderam de verdade, e que você talvez não tenha dado o devido valor a quem foi que te entregou, mas você tem a oportunidade de fazer isso agora, de agradecer a Deus por aquilo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito. Feche os teus olhos, fale com Deus nesse momento, reconheça as coisas que Ele fez e agradeça.